Olá, passo aqui a apresentar o trabalho elaborado por mim, Janaína, Kelly, Marina e Thaís. O trabalho é intitulado Letramento Digital e Educação Híbrida, possibilidades de aprendizagem de leitura e escrita nos anos iniciais. Passo brevemente, então, ao resumo do trabalho, em que nós abordamos, e que foi enviado ao evento, a importância das tecnologias no processo educacional e como percebemos isso voltados a uma perspectiva de ensino híbrido. Então, inicialmente, trazemos alguns conceitos de educação e tecnologia, certo? Trazemos na introdução o pensamento do professor Daniel Mill, que vai nos dizer, então, que o uso dessa tecnologia é importante para o processo educacional quando se faz o trabalho da gestão dos materiais didáticos que podem ser sistematizados por meio das tecnologias, aliados à aprendizagem, que é o nosso objetivo enquanto docentes, ao trabalho do professor, portanto, e ao currículo e avaliação, que são elementos necessários para que se desenvolva o processo de ensino-aprendizagem. Nessa parte introdutória, então, essa é a nossa abordagem. Partimos, então, para a questão do letramento. Nesse sentido, trazemos o letramento e a educação híbrida. No letramento, trazemos as ideias da professora Magda Soares, em que ela traz a questão do letramento a partir da década de 80 no Brasil, em que ela diz, né, que alfabetização e letramento, nós podemos dizer que o indivíduo ele se alfabetiza letrando-se. Aliado a isso, também, ela vai dizer que letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e escrever dentro do contexto, onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Esse é um aspecto essencial no desenvolvimento do nosso projeto. Trazemos também o conceito de letramento digital, por Coscarelli e Ribeiro, 2011, em que dizem que letramento digital é o nome que se dá à ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita em ambientes digitais, tanto para ler quanto para escrever. Nesse sentido, então, associamos esses teóricos para valorizar a questão do letramento, e a Magda Soares também vai nos dizer que a tela do computador, então, se constitui, nesse sentido, um suporte para escrita e leitura digital. Trazemos, então, também aqui a relevância do conceito de educação híbrida, em que, devido às várias mudanças que o mundo vem ocorrendo pelo mundo e que elas acontecem rapidamente, nós precisamos também, no contexto escolar, trabalhar nessa perspectiva de mudança e ensino flexibilizado. Então, a educação híbrida nos possibilita esse olhar. Assim sendo, ressaltamos, então, a partir dos autores Coutinho e Arevich, que pesquisas enfatizam a importância de uma reelaboração da cultura escolar, para que o uso das tecnologias digitais possam surtir efeito positivo no ensino e serem propulsores, elementos que interessem o aluno e vinculem ele ao processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, então, retoma um pouco as questões metodológicas do trabalho, em que esse projeto piloto, então, denominado Estante Mágica, foi desenvolvido com 5 turmas de 5º ano do Colégio Murialdo, nos componentes curriculares de arte e língua portuguesa. Também, nesse projeto, então, eu vou passar agora a descrever os momentos em que ele foi desenvolvido.
Então, num primeiro momento, foram necessários 40 minutos. Então, os professores reuniram as turmas em uma roda e contaram um ou mais contos clássicos em versões mais modernas, desconstruindo algumas versões do lobo, que não era tão mal, enfim. É claro que isso prescindiu um planejamento prévio. Num segundo momento, então, e anterior a esse segundo momento, as crianças foram instigadas a interpretarem essa história. No segundo momento, que durou aproximadamente 50 minutos, foi o momento para que fosse recontada a mesma história ou as histórias que foram, esses contos que foram contados no primeiro momento. Em uma versão diferente, explicando algumas contradições existentes nessas histórias, certo? Em seguida, as crianças foram questionadas, né? O que era igual, o que era diferente, o que mudou. Então, elas foram sendo incitadas a fazerem parte desse processo, dessa releitura desses contos. Num terceiro momento, foram necessários, então, aproximadamente uns 50 minutos, em que as crianças foram colocadas para refletir. O que existe hoje em dia, que não existia na época em que essas histórias foram criadas, hoje existem todas essas mídias, e na época isso não existia. Aí elas foram instigadas a colocar isso num papel, em grupos, com recortes, imagens, e que elas pudessem explicitar melhor esses momentos, do que como acontecia naquele período em que as histórias, esses contos clássicos foram contados, e o período atual. Num quarto momento, esse momento variou um pouco, porque daí as crianças foram instigadas a contarem outros finais para essas histórias que não eram o viveram felizes para sempre. E nesse sentido, então, eles foram instigados a criar. Então, até esse momento, a mídia e a tecnologia foi entrando na conversa, no trabalho que foi sendo desenvolvido. Então, a partir daí, eles utilizaram, então, o computador para criarem a sua própria história. Então, agora, de modo breve, eu vou colocar alguns depoimentos, primeiramente da coordenadora do projeto. Estamos encantados com o envolvimento de professores e alunos da nossa escola. Parece que a escola foi tomada por uma magia que transformou o dia a dia em leitura e escrita significativa. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar, né, que as práticas de leitura e escrita estão linkadas com as questões de uso social delas. E a tecnologia faz parte do mundo dessas crianças hoje. O pai de um dos alunos nos faz o seguinte relato. Meu filho ficou estimulado, não só por ter escrito o livro, mas também pelo fato dos familiares terem valorizado o trabalho que ele fez. Esta iniciativa rompeu certa resistência que ele tinha com os livros, porque nesse projeto também há toda a construção do livro por meio da tecnologia, que é o computador e o programa, que desenvolve o projeto Estante Mágica, e também há um momento presencial em que a comunidade escolar se organiza para que essas crianças autografem esses livros para as famílias e a comunidade em geral. Depoimento de algumas crianças. Como você se sente sendo criador de seu próprio livro? Me sinto muito especial, pois ter a chance de escrever um livro só meu, com minhas ideias, é mágico. Eu achei muito legal, uma experiência inesquecível. E aí temos vários relatos. Por que escolheu o tema? Né? Alguns escolheram o tema amizade, outros esporte. Então, assim, também relatamos algumas fotos das produções dos alunos e podemos concluir de que sim, nesse caso, a tecnologia ela foi muito importante para o desenvolvimento desse projeto
e foi algo desafiador. Então, nesse sentido, oferecer esse projeto a sujeitos que tenham a oportunidade de interação com a tecnologia numa perspectiva pedagógica se dá pela conjuntura do acesso e desses instrumentos facilitadores de aprendizagem, que faz com que os alunos tornem suas habilidades cognitivas significativas e possam compartilhá-las. Então, isso é muito significativo e importante. Agradeço pela escuta. Muito obrigada.